Todos nós já ficamos acordados a noite toda para terminar tarefas ou estudar um dia antes da prova. E assim que a prova termina ou depois que entregamos a tarefa, só um pensamento vem à mente: preciso dormir. Ficamos tão cansados que não conseguimos ficar acordados, mesmo se quisermos. Mas se eu te contar uma história de uma pessoa que não dormiu por mais de 90 anos, qual seria a sua reação? Porque cientificamente é impossível para um corpo humano funcionar após 80 horas sem dormir. Como esse milagre aconteceu? Esta é a história de Tyen Gog, que não dormiu por 48 anos, e de Albert Herpen, que não dormiu por 90 anos. Certifique-se de assistir esse vídeo até o final, pois falaremos sobre todo o processo. Primeiro, vamos falar sobre Tyen Gog. Ele é um fazendeiro vietnamita com 48 anos de idade. Ele afirma que não dorme há mais de 48 anos. Quando os vietnamitas ficaram sabendo disso, todos pensaram que ele estava a mentir, ou queria fama ou dinheiro. Mas aos poucos, outros também ficaram sabendo. Os moradores perceberam que ele costumava sentar e trabalhar toda a noite. Essa notícia começou a se espalhar fora do Vietnã e chamou a atenção do mundo inteiro. Mas havia um problema nisso. Tyen Gog não queria encontrar ninguém. As pessoas começaram a pensar que isso era uma doença e que precisava ser tratado. Mas Tai não concordou com isso. Muitos médicos e meios de comunicação de outros países começaram a ligar para Tai, mas ele não deu ouvidos a ninguém e continuou a trabalhar na fazenda. Então, depois de muitos pedidos, ele finalmente concordou em aparecer em um canal de notícias chamado Thai Nien, e um documentário foi feito sobre ele, para saber se isso era realmente possível ou não. E através disso descobrimos como tudo começou. Havia apenas uma declaração sobre isso, que ninguém ia acreditar. Quando Tyen Gog tinha 31 anos, ele teve uma febre alta. Esta febre estava tão alta que ele não conseguia dormir mais. E logo essa febre passou de um dia para uma semana. E depois de uma semana, e agora Tyen Gog não havia dormido por um mês. Mesmo que a febre diminuísse, ele se tornou vítima da doença, a insônia. A principal razão para isso é a ansiedade, depressão, alguma doença ou algum tipo de medicamento. Mas o caso de Tyen Gog é mais estranho do que isso. Não houve nenhum desses sintomas nele. Na verdade, ele tem 80 anos e está saudável. Ele tentou muito fazer-se dormir. Medicamentos, remédios caseiros, até consumiu uma grande quantidade de álcool. Mas mesmo depois de ficar bêbado, ele não conseguia dormir nem por um momento. Tyen Gog disse em uma de suas entrevistas que quando a vila inteira estava a dormir, ele ia para a fazenda e a protegia dos animais selvagens e fazia seu trabalho. Mesmo depois de tanto trabalho, ele nunca se sentia cansado. Tai não queria nenhuma publicidade. Ele dizia que se ajudasse, ajudaria apenas seu próprio povo. Ele não queria ganhar dinheiro de outra forma. Tai nunca considerou isso como uma doença. Na verdade, ele considerou isso como uma dádiva. Muitas pessoas queriam que ele fosse tratado. Ele foi levado para o hospital, mas nenhum médico tinha solução para isso. Por não dormir, ele nem tinha nenhum efeito colateral e hoje ele vive sua vida pacificamente como um fazendeiro e está muito em forma e saudável. Tyen Gog realmente não dormiu por 48 anos. 48 anos soa inacreditável, mas se eu disser que é uma pessoa que não dormiu por mais de 90 anos, qual seria a sua reação? Albert Herpen, uma pessoa americana, afirma que não dormiu a vida toda. Ele também é conhecido como o homem que nunca dormiu. Em 1862, Albert Herpen nasceu em New Jersey e ficou famoso quando estava prestes a morrer. Aos 94 anos de idade, ele afirmou que nunca havia dormido em toda a sua vida. Ninguém acreditou nessa afirmação dele. Em 1950, havia uma tecnologia acelerada, mas poucas pessoas tinham um telefone celular. Então, se alguém tinha que provar alguma coisa, era obrigatório para eles irem até o local. Por isso, muitas pessoas chegaram à casa de Albert. Quando as pessoas chegaram à casa de Albert, viram que não havia cama em sua casa, apenas uma cadeira. Albert afirma que quando os outros costumavam dormir, ele se sentava nessa cadeira e lia os jornal. Os cientistas ainda não encontraram nenhum humano, ou melhor dizendo, nenhum animal que nunca tenha dormido. Será que havia alguma verdade por trás das suas afirmações? Bem, vamos descobrir. É dito que depois que Albert nasceu, ele não dormiu por 15 anos e estava em perfeitas condições.
Albert afirmou que quando seu filho nasceu, ele não dormia há 16 anos depois disso. Para justificar isso, Albert disse que quando seu filho nasceu, ele ficou muito nervoso. E 4 anos depois, sua esposa morreu. Ele ficou ainda mais nervoso e por causa disso, não conseguia dormir de jeito nenhum. A vida de Albert foi se tornando mais difícil, até o ponto em que ele se mudou para uma cabana e começou a trabalhar como vendedor. Muitos artigos também disseram que havia uma equipe de médicos que ficou com Albert por 7 dias e 7 noites, e eles ficaram chocados ao ver como uma pessoa pode não dormir por 7 noites seguidas e fazer todas as atividades tão normalmente. Mas não houve nenhuma conclusão sobre isso também. E mesmo que haja registro dessas pesquisas, eles foram escondidos. De acordo com os cientistas, eles acham que Albert foi vítima de insônia paradoxal. Nessa doença, as pessoas sentem-se tão acordados, mas na realidade estão dormindo. Nessa doença, acontece que uma pessoa está ciente do seu interno e não dorme. Mas quando suas ondas cerebrais são estudadas, é sabido que sim, aquela pessoa está dormindo. Com isso, podemos concluir que as afirmações de Albert podem ser verdadeiras até um certo ponto. Esses foram os 2 principais casos em que pessoas não dormiram por anos. A partir desses casos, o quanto é verdade e o quanto é mentira, apenas o tempo dirá. E se eu te disser algo interessante? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de clicar no botão gostei, se inscreva no canal e assista esse vídeo aqui na tela.